Nós estamos agora com uns símbolos que são de alto significado porque eles são símbolos sacramentais. Existem símbolos que não são sacramentais. Agora, os símbolos dos quais nós vamos hoje tratar são símbolos sacramentais. Você vai perceber. E o primeiro deles é a água. A água que nós usamos primeiramente no santo batismo. Somos imersos. Batizar quer dizer mergulhar. A palavra batismo na língua grega significa mergulhar. Quando nós não somos mergulhados, nós podemos ser batizados também por intinção, quer dizer, derramando água na cabeça. Acho que eu, você, fomos batizados assim. Mas eu já batizei mais de 200 pessoas imergindo até mesmo na água de um rio, como também numa piscina batismal dentro da igreja, como era mais costume na antiguidade. Mas isso não tem nada a ver com o valor do batismo. Mergulhando o corpo todo, só derramando sobre a cabeça, ou até em caso de incêndio, de terremoto, se pode batizar por aspersão para que a pessoa não morra sem batismo. Mas é um caso muito extremo. Então, a água nos lembra vida. Deus primeiro, ao criar a água, para dela gerar a vida, e nós mesmos, seres humanos, passamos mais tempo sem comer do que sem beber. A água é vital para nós. Deus dispôs que nós fôssemos formados no útero da nossa mãe na água. Na água. E 70% do nosso corpo é água. Então veja a sabedoria divina de escolher para o principal sacramento que nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus, templos vivos do Espírito Santo e por isso membros do corpo de Cristo e membros da igreja, portanto, ele fez a nossa inserção nesta família através da água. A água também é usada na Eucaristia, na missa. A gente pensa que é só pão e vinho. Não, a água faz parte. O costume judaico é que eles sempre colocavam um pouco de água dentro do vinho. Você vê, às vezes, os acólitos, os jovens ou crianças que ajudam adultos da missa, levam para o que preside a celebração, preparar o cálice e levam água para misturar com o vinho. Porque esse costume Jesus fez na última ceia e a igreja faz até hoje. Ele tem um simbolismo de unir a água e vinho com esse significado, unir a divindade de Jesus, que é simbolizada no vinho, com a humanidade de Cristo e a nossa, que é simbolizada na água. Muitas vezes nós vemos nas igrejas a aspersão com a água benta. Às vezes se começa a missa assim, especialmente no tempo pascal, mas pode ser em outros dias, em outras ocasiões, inclusive fora da missa. A aspersão com a água benta nos lembra sempre a água batismal, que nos purifica, que nos consagra como filhos de Deus e nos lembra a vida divina que nós recebemos quando nos tornamos cristãos. Agora, na Santa Missa nós usamos também pão. Pão. Aqui nós temos o que nós chamamos comumente a hóstia, mas ela é feita de trigo e água. Ela não é grossa porque não tem fermento, é pão ázimo. Pão ázimo. A hóstia é pão sem fermento, porque conforme o que nós lemos na Bíblia, na última ceia se usava pão sem fermento. Embora a parte da Igreja Católica no Oriente que use o pão fermentado, isso não é problema para que a missa seja válida. Mas é um costume que se usa desde Jesus até agora, preferentemente o pão ázimo. E no Ocidente, no rito romano, é obrigatório que usemos o pão sem fermento. Então, pão que alimenta. Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem de mim se alimenta, viverá por mim.
Depois veja que coisa maravilhosa. O pão é feito de muitos grãos de trigo. Então, ele já simboliza na missa a unidade da igreja. Quem comunga é para se tornar um corpo só com Cristo. Todos os irmãos formarem com Cristo um único corpo. Isso está simbolizado na multiplicidade dos grãos que formam um só pão. Também o pão é símbolo da comensalidade. Jesus nos convida: vim, isto é meu corpo, tomai e comei. Quer dizer, comer o pão com ele é cear com Jesus. É símbolo de vida, de alimento. Isso foi tão significativo que no início da igreja, o que nós chamamos hoje a missa, era chamada fração do pão. Você pode conferir na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Ou então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Ou Lucas, capítulo 24, versículo 34. Você vai encontrar essa expressão, fração do pão, quer dizer, repartição do pão. Como as comunidades eram pequenas, um pão era partido e cada um recebia um pedaço para comungar. Quem dera que nós pudéssemos ainda hoje fazer assim, porque o sinal ficaria mais belo. Mas todos comemos do pão que está sobre a mesa, que é o altar, o único corpo de Cristo. Outro sinal sacramental é o vinho. Olha, aqui nesta galheta tem vinho. Esse vinho é de uva. Não é um vinho qualquer. É um vinho que pode ser tinto ou pode ser branco. Na Europa, normalmente se usa o vinho branco, mas vinho de missa. Ele é só uva, não tem mistura com nada. De sorte que ele é chamado vinho canônico. Vinho que segue a regra marcada pela igreja, de não ter adição de nenhuma outra coisa. O vinho da uva puro. E o vinho é sinal da alegria, da festa. Então a missa não é velório, a missa é festa. É memorial da morte e ressurreição do Senhor. A última ceia de Jesus não foi momento de tristeza. Eles estavam alegres, louvando a Deus pela libertação do seu povo. Então a missa, que tem sua raiz nesta ceia judaica da última ceia, ceia pascal, tem também o sinal do louvor, da ação de graças. Não é velório. Missa não é velório. Por isso, bater palmas, levantar as mãos, se mexer, tocar, cantar, está perfeitamente coerente com o espírito da missa. Isso está segundo os documentos da igreja, que eu agora não vou dizer por conta do nosso tempo, mas podemos ver na hora necessária. O vinho também tem uma dimensão daquilo que foi esmagado. Quer dizer, a uva é esmagada para vir o vinho. Então ele tem um pouco o simbolismo também da dor, do sofrimento. E nos lembra que na missa é um memorial do sacrifício da cruz e da ressurreição do Senhor. As duas coisas não se separam, elas estão juntas na mesma celebração e no mesmo sentido. Olha o que está escrito na instrução do Missal Romano, no parágrafo 281. Eu vou ler para que você não imagine que é uma coisa da cabeça do Dom Jacinto. É oportuno distribuir a comunhão sobre as duas espécies. Sob esta forma se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico e se exprime de modo mais claro a vontade divina de realizar a nova e eterna aliança no sangue do Senhor. Assim como a relação entre o banquete eucarístico e o banquete escatológico no reino do Pai ficam mais claras. Não são palavras minhas, eu li as palavras da instrução do Missal Romano. De modo que, assim, estes símbolos tão belos, eu quero concluir nosso episódio de hoje com uma bela oração que era recitada
nas missas que eram celebradas antes do ano 100. Está escrita neste primeiro catecismo dos cristãos, que se chama Didaqué. Olha como eles rezavam. Da mesma forma como este pão quebrado primeiro fora semeado sobre as colinas e depois recolhido para tornar-se um, assim das extremidades da terra seja unida a ti tua igreja em teu reino, pois tua é a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, já era rezado isto há 1900 anos atrás. E nós ficamos então aguardando para a próxima terça-feira o episódio comentando os sinais sacramentais, porque não pude comentar pelo tempo o sinal sacramental do óleo, que é muito rico, mas faremos no próximo episódio. Deus lhes abençoe.